que é os seres que estão mais próximos do trono de Deus, que estão ligados a um ambiente de adoração constante a Deus, o trono do seu trono, tá certo? Que diz constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor que está sentado no alto sublime trono. Então está ligado a criar aquele clima adequado para a majestade divina. Esse constante adoração, louvor, esse constante clima de adoração à majestade divina, tá? Então são seres celestiais, e o diabo era um dos querubins, tá? E aí fala que ele andava sobre pedras afogueadas. Foi repetido nunca andou sobre pedras afogueadas. E aí diz que até que a vaidade surgiu do seu coração. O que tinha de comum? O repetido e Satanás nesse estado antes da queda, onde não se chamava Satanás ainda, onde ele poderia ser chamado querubim ungido. O que tinha de comum entre eles é que a vaidade surgiu no seu coração. Então, de tal modo, ele era um ser glorioso, um ser extraordinário, poderoso, porque Deus lhe deu esse poder, essa glória, essa honra, que aquilo envaideceu o coração dele, de modo que aquilo que ele fazia não era mais para Deus, não era mais em honra a Deus, não era mais glorificando a Deus, como é o papel dos querubins. Criar um ambiente adequado para Deus, tá certo? Agora estava começando a voltar seu coração para si mesmo. Isso é muito grave. Quando a gente faz isso, a gente está tomando o mesmo caminho que Satanás tomou. Quando a gente para de fazer algo para Deus e começa a se voltar para nós. Dizem, não sei se é verdade, tá? Mas dizem uma coisa sobre Jim Swaggart, que foi um dos grandes, eu gosto muito da pregação de Jim Swaggart. Muito famoso, ele se tornou um pregador muito famoso no mundo inteiro. Ele vinha para cá, os estádios lotados. Então, eu não tenho como te confirmar se isso é dessa forma, mas eu ouvi que ele, quando o ministério dele já estava para ter uma grande queda, porque infelizmente ele descobriu depois adultério, ele descobriu diversas coisas. Ele pediu perdão publicamente, mas seu ministério não conseguiu ser restaurado como era. Mas dizem que pouco antes dessa queda do ministério dele, ele estava chegando de táxi para pregar do lado da Londrina, na Argentina, estava em Boca Juniors, né? E aí ele perguntou para o taxista como é que está lá a situação, com o motorista que estava levando ele para lá, né? Como é que está a situação lá? Ele falou: olha, o estádio está lotado e tem o mesmo número de pessoas do lado de fora do estádio. Aí ele meio que falou, pensou uma coisa assim, disse: Deus precisa do meu ministério. Aí ele não tem como te confirmar se isso foi assim, se isso é dessa forma. Mas se assim foi, ele marcou o começo da sua queda ali. Porque Deus não precisa de isso, isso precisa de Deus. Assim também todos nós. Então, por mais que você se destaque na obra de Deus, glórias e honras para Deus, para o Senhor. E foi exatamente o erro de Satanás, pode falar. E não cortando a fala do irmão Elias, o pastor estava nos ensinando esses dias lá na sede lá. Ele falou: irmão, nós somos cooperadores na obra de Deus. Sim. Deus não precisa de nós. Nós somos cooperadores na obra de Deus. Jesus disse: se vocês quiserem falar, as pedras clamam. Nós somos cooperadores. É essa a percepção que a gente precisa sempre ter, porque senão, eu já vi por aí, os caras fizeram esse tipo, né? A maior autoridade em libertação, os sacerdotes do avivamento, né? Os caras vão criando títulos, e eu falo assim, ele não imagina o tamanho do risco, porque se isso entra no coração dele, e ele começa a acreditar que ele é mesmo isso, ele está correndo um risco tremendo de destruir o ministério dele. Destruir o ministério dele, de acabar com o ministério dele. Então é exatamente esse cuidado que ele deve ter, porque Satanás, o começo da queda dele foi esse. Foi esse. Então, Ezequiel fala dessa vaidade, até que vaidade foi encontrada no teu coração, ou seja, ele começou a voltar a sua adoração para si mesmo. E começou a entender que ele de fato é extremamente relevante, extremamente importante, ele ocupa uma posição de destaque, tá certo? E Isaías dá outras características, que é uma fala que é atribuída a um rei, tá certo? É atribuída a um determinado rei da Babilônia, mas que na verdade essa fala
pode muito bem ser a fala do próprio inimigo, do próprio Satanás. Subirei ao mais alto dos céus e estabelecerei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Obrigado. O rei da Babilônia não tinha como estabelecer seu trono acima do trono do Altíssimo, mas Satanás quis no seu coração, ele intentou tornar-se o centro, tá certo? De toda a situação, o centro de todo o universo. Então ele se deixou levar por esse envaidecimento, por essa autoadoração, tá certo? Então, deixando-se levar por isso, essa loucura entrou na mente dele, de que Deus talvez estivesse proporcionando que ele fosse isso, que ele chegasse a esse nível, que ele estabelecesse assim do próprio Deus, assim do próprio Pai. E aí, quando ele tenta isso, ele é lançado. Quando ele é lançado, ele então tem essa destruição na qual ele se encontra hoje, o estado que ele está, né? E Cristo nos dá esse vislumbre desse momento da queda. Jesus diz assim: eu via Satanás cair do céu como um raio. Se não me engano, está em Mateus, essa fala de Cristo. Então, quando Satanás ele é lançado do seu estado, Apocalipse diz que ele é a antiga serpente, o dragão que com sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu. Então você tem, a partir desses textos, dessa leitura que é feita de uma forma por inferência, não é direta, né? Mas é uma inferência forte, fundamentada, você tem esse entendimento que Satanás ele era um querubim ungido, ele era alguém de destaque, ele era alguém importante, ele deixou a vaidade estar no seu coração, essa vaidade levou ele à loucura de querer se estabelecer acima de Deus. No ato em que ele pensa em estabelecer acima de Deus, ele é lançado, tá certo? Daquelas regiões celestiais. Na sua queda é que ele vai estar na situação em que ele está agora, que é um ser de trevas, que é um ser que tem um propósito, uma obstinação distorcida de levar outros à mesma condenação na qual ele já está. Então Satanás, o objetivo dele não é dizer, não vamos juntar aqui um exército para ir contra Deus. Ele sabe que não é esse o caminho, não tem qualquer chance. Então o que ele vai fazer? Uma vez que eu fui lançado, que eu fui condenado, eu vou arrastar quantas pessoas eu puder. Essa parte das estrelas ou anjos eram anjos que se alinharam com ele, no mesmo propósito dele, e foram arrastados junto com ele, e tornaram-se hoje o que a gente conhece como demônios, tá certo? E os seres humanos que se deixam seduzir pelas suas propostas. A gente vê no Éden o trabalho dele, né? Ele distorce a fala de Deus, ele cria um ambiente em que aquele objeto de tentação é agradável, é importante, e ele cria dúvidas sobre as falas de Deus. Deus disse: ele comer não morrerás. Ele contradiz: não morrerás, serás como Deus. Aí cria esse desejo. Veja que a oferta que é dada ali é a mesma oferta que ele mesmo cobiçou: serás como Deus. Todo ser humano tem esse desejo, sabe? Pode ser que ele não confesse, mas você vê diversos criando aí esses falsos reis, né? Então, é o Deus da música, é o Deus do futebol, é o Deus da moda, é o Deus disso, é o Deus daquilo. Sempre essa cobiça, esse desejo de se colocar no lugar de Deus, de ter tudo girando em torno de você, de ser o centro da situação, de ser a pessoa mais importante. Então, desejos esses alimentados por Satanás, que ele mesmo quis, viu que é impossível, então ele incentiva outras pessoas a ir pelo mesmo caminho e passar pela mesma condenação na qual ele está. Ontem eu vi algo sobre isso. Sim. Falando sobre esse filme da Madonna, e a mulher, não lembro se foi um rapaz ou uma mulher que colocou um comentário sobre isso. Falando, vocês que inventam essas ideias de rei da música, rei do futebol, e quer que o povo compre isso, né? Principalmente esse da Madonna aí, né? Que nossa, ela é bem, acho que é voltada para várias coisas aí. Ela é envolvida com coisa pesada. Satanismo, gente que está no meio de maçonaria, assim, nem sabe. E eu vi que você falou no início. Eles vão estar como um símbolo no meio dos sonhos, né? Das cenas, chifre,
em simbologias, vez ou outra, é a propaganda deles. Do jeito que a gente gosta de pôr uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja, ó, tá ali, ó, vai com irmão, né? Vai servir a Deus, é um crente, é o Bíblia, tal. Isso está demonstrando para o mundo que a gente não tem vergonha, tem orgulho. Assim também eles querem demonstrar. E isso mesmo que você falou, como a mídia, né, a comunicação, eles querem tipo, influenciar a população, falando que ela é como se ela fosse algo muito fora de série. A estrutura é muito parecida, porque antigamente você fazia um grande espetáculo, pegava uma imagem de Deus, colocava no andador, colocava nas costas e ia pelas praças públicas, fazendo uma procissão. E aí as pessoas adoravam esses deuses, se cortavam ou praticavam atos sexuais no meio da rua, ou ofereciam crianças ao povo com um bocado de Moloque. Então as pessoas faziam diversas coisas em prol daquele Deus, em adoração, em ato de adoração. Hoje é na tela, aparece ali e a pessoa diz, é meu ídolo, né? Canta suas músicas e paga um ingresso caríssimo e vai para um lugar ficar apertado lá na frente para o pessoal ficar perto da palco. Ele está ali dias ali. Eu já ouvi uma mulher que não vai mais nesse negócio, porque ela viu a notícia, que é isso. Ela fala, você está no lugar da Deus, você não quer sair lá, você quer ficar antes do jogo começar até o final. Eu falo, é fé, o hino, e tudo que acontece ali. É uma extraordinária. Você submete as coisas mais nojentas, as coisas mais degradantes para ter aquela pessoa, que é o seu ídolo. Então veja, aquela pessoa é uma representatividade daqueles deuses. Antigamente aquilo é um culto e ali é uma adoração, e ali são os adoradores. Aquelas pessoas que estão ali pulando, gritando, são os adoradores, tá certo? São idólatras, estão idolatrando aquele ser humano, e aquele ser humano representa uma determinada deidade. Aí vai incentivar o quê? O sexo, a promiscuidade, a violência, diversos tipos, né? Eu estava vendo algo dela no celular também, que disse que ela estava irritada com o calor. Ela estava irritada com o calor do Rio de Janeiro. Ela está irritada com o calor, ela está irritada com o barulho do som, e ela está irritada que tem fã olhando para ela. É tudo, gera tudo isso aí. Agora, eu não sei se, assim, eu estou vendo meu irmão falando assim, eu não sei se também nós não devemos tomar cuidado no nosso meio, com muitos, assim, eu não sei se nós, vê agora para perguntar para o irmão, se nós não devemos tomar cuidado no nosso meio evangélico de títulos que estão se dando para pastores. Fulano de tal é bispo, não sei, tá como o Edinho está falando. Eu sinto assim, irmãos, que está um querendo ser mais que o outro. Então nós devemos também tomar cuidado dentro da casa do Senhor. Adorar o nosso líder, né? Nosso líder é o máximo. E os nomes que estão sendo dados, fulano é bispo. Daqui a pouco não tem mais nome para dar para líder de. Aí o pessoal começa a inventar, diz que às vezes tudo para que a pessoa tenha que demonstrar que está num patamar acima, como se ela de fato estivesse, que na verdade quando você tem uma pessoa que está galgando uma posição de liderança e está como líder geral, por exemplo, da igreja, o entendimento correto da posição que ele ocupa não é que ele é melhor que os demais, não é que ele é maior que os demais, mas sim que ele está numa posição na qual as incumbências e responsabilidades são maiores. Maior na hierarquia, maior nível de responsabilização. É a lógica de Cristo. Quem quiser ser o maior, seja o servo. Então, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então, quando a gente olha para esse tipo de situação, de postura, a gente vê que a pessoa não entendeu o porquê que ele ocupa aquela posição, o porquê que ele está naquele cargo. Por quê? Quanto mais Cristo proporcionar que ela suba hierarquicamente, ocupa uma posição de liderança até sobre a igreja de modo geral, aquilo não denota sua importância, que ela é mais importante que os outros. Aquilo denota que Cristo está confiando a ela mais responsabilidade. Ela tem mais responsabilidade de cuidar de mais vidas. Enquanto o senhor está aqui, ó, cuida de Vila Gomes, já tem um que cuida do setor, né? Tem duas igrejas no setor. 27.
27, pronto, tem um que cuida de uma congregação, tem outro que cuida só de um setor da congregação, de ensino, outro de louvor, outro de oração, tem outro que cuida de 27 congregações, tem outro que cuida de um campo inteiro, né? Aí, da CGADB, tá certo? Da Comadesp, tem outros aí, convenções, Confradesp, uma convenção, que ali tem vários setores, pronto, está cuidando de mais gente. Aí tem outro que cuida da convenção geral, aí a vida dele, por exemplo, a gente pode até invejar, nossa, é presidente geral da CGADB, né, da Assembleia de Deus. Ok, será que você tem como calçar os sapatos dele? Ir naquelas reuniões políticas, falar com o presidente, falar com governadores, falar com a Polícia Federal, falar com o prefeito, falar, né, estar nesses eventos. É muita burocracia, é um peso burocrático terrível. Então, uma pessoa para chegar lá tem que ter capacitação correta para estar ali, para não falar. Se uma pessoa, por exemplo, foi uma reunião dessas, televisionada, sempre me fala uma besteira ali, imagina o quanto nos afeta aqui embaixo. Porque vai ser pior que sucesso internacional. Vamos voltar. O Hélio Júnior disse que as mulheres são inferiores aos homens. Elas devem obedecer caladas. Nossa, Jornal Nacional. Misógino, né? Misoginia na igreja, Assembleia de Deus, porque eu sou presidente. Aí daqui a pouco começa a passar aí na frente aí, xingando a gente. Foi eu que falei? Não, mas foi o meu ouvido que falou. A gente às vezes não tem esse time, sabe? Enquanto às vezes eu falo uma besteira aqui, eu só peço desculpa e segue de novo. Não vai afetar quase ninguém, só quem estava aqui. Se o cara desse fala uma besteira, ele afeta a igreja toda. Então, quando o cara chega nesse nível de representatividade geral, é um nível de responsabilidade. Não é que ele é melhor que eu, é que Cristo proporcionou que ele estivesse nesse nível de responsabilidade. É responsabilização maior para aquele que sobe hierarquicamente. Então, nesse sentido, a gente vê, como o pastor alertou, o risco que é você cair no mesmo erro que Satanás caiu, que é o envaidecimento, que é esses títulos que tem proporcionado. O cara começa a arrumar títulos para si com um meio de auto-engrandecimento, né? De envaidecimento. E é exatamente o grave erro no qual Satanás infringiu, caiu. Ele acreditou tanto nesse erro que ele pensou que daria certo, de se colocar acima de Deus. Tendo pensado nisso, o Senhor fez ele cair, e na sua queda, qual é a situação? Por exemplo, o diabo e seus anjos, a atuação deles na atualidade. Paulo diz que os principados e as potestades do ar, os principados e as potestades do ar, ele os chama assim. Por que ele chama de principados e potestades do ar? Porque o local de atuação de Satanás e dos demônios é na atmosfera. É aqui, ó, dando na nossa atmosfera, como no espaço sideral. Veja, o anjo Gabriel veio trazer a revelação da profecia acerca da qual Daniel estava orando. E aí ele é impedido por hostes demoníacas, tá certo? Que bloqueiam ele no caminho. São seres espirituais. Então eles têm um corpo, o corpo dele não é matéria, o corpo dele é espírito. Então no que Gabriel estava trazendo aquela mensagem, seres demoníacos estavam no mais alto escalão para ele, Satanás, bloqueado. Gabriel teve que recorrer à atuação de Miguel. Aí Miguel vem, Miguel que é um arcanjo, arque é líder, arcanjo, líder dos anjos. Ele vem com essa capacitação de Deus, vamos dizer assim, uma capacitação militar, uma capacitação combativa, e ele vem abrir caminho para que Daniel chegasse. Isso tanto é verdade que Gabriel disse a Daniel, que a resposta sempre da oração já tinha sido despachada. Só que houve um grande impedimento pelo príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Que príncipes são esses? Não são os reis da Grécia ou da Pérsia, que nem estavam aí em atuação na época. Eram demônios de tal nível, potestades, de tal hierarquia espiritual, demoníaca, que podiam oferecer essa resistência. Eu vou dizer para você, o demônio que manifesta no corpo da pessoa, que cai, se puxando no chão aí, bagunça, uma bagunça terrível.
Esse demônio que manifesta aí é o mais perrapado de todos. É o mais perrapado. São as hostes espirituais menores que incorporam, e quando a palavra é pregada, quando é feita uma oração, quando é combatido, ele não aguenta, e ali você tem a luta do espírito humano contra o espírito maligno. O espírito humano quer empurrar para fora, não quer mais haver influência, e o espírito maligno quer continuar ali. Aí a briga, irmão. Aí ele vai para o chão, aí começa a se puxar e falar aquela loucura, aquele negócio. Referência: Cristo chega para libertar aquele demoniado gadareno. As hostes espirituais estavam ali. Ele pergunta o nome do rapaz. As hostes que haviam dominado a vida dele respondem: nosso nome é multidão, é Legião. Legião. Que é uma legião tomando a referência da legião romana, que eram tantos soldados. Legião, porque somos muitos, que é uma tentativa intimidadora. Jesus não dá caminho, sai, só isso. Ele fala: Senhor, não nos mande para o abismo. E aí, quando esse pedido não nos mande para o abismo, você vê, eles têm receio de serem mandados para essas cadeias espirituais, nas quais algumas hostes já estão trancadas, tá? E aí pede permissão para se apegar a outro corpo. Então ele vai se apegar a que corpo? O corpo daqueles corpos. Aquilo causa os corpos que se lançam na água, no precipício. E os donos dos corpos, Jesus falou: base daqui você está dando prejuízo. Ele não queria saber de defasão, ele queria saber de dinheiro. Então ele exatamente. E aí o que acontece? Você vê através dessas passagens como é que o mundo espiritual age. Então os demônios saem daquele homem, estavam todos ali naquele homem, às vezes são seres espirituais, no espaço físico, é questão de influência. A influência deles era tão forte sobre aquele homem que eles falavam por ele, agiam por ele. O homem não tinha mais pudor, andava nu por aí, se cortava, colocava cadeias, era arrebentado. Imagina o que isso fazia com o corpo dele. Devido ao domínio, à dominação que aqueles seres espirituais estabeleceram sobre a mente, do corpo, sobre o ser dele. Tá certo? Tendo sido liberto, ele queria seguir a Cristo. Cristo disse: não, fica aqui, é a sua família. Então, olhando para isso, o que a gente vê? A atuação deles é no ar. A tentativa constante dele é entrar em corpos humanos e manter influência sobre seres humanos. E a resistência a eles, como o Tiago disse, temer a Deus e eles se odiavam e fugiram de nós. Então, a situação, o campo de atuação deles, no local de habitação deles, é exatamente esse ambiente no qual nós também estamos. O Senhor coloca seus anjos ao nosso redor, o Senhor acampa seus anjos ao redor daquele que os teme e os busca, e esses anjos mantêm o afastamento das hostes demoníacas que estão ao redor. Satanás anda de redor, bramando como um leão, buscando que possa tragar, de redor. Os anjos do Senhor estão ao redor. Então, é isso que eu falo muitas vezes, sobre mundo espiritual. Não existe neutralidade. Ou você está numa influência boa ou ruim. Se você está debaixo da mão do Senhor Jesus Cristo, está em comunhão no corpo, você tem a presença de Deus, sua influência é boa. É da parte de Deus, são os anjos que estão ao seu redor. Se você se afastou, você está sendo influenciado por obras malignas, de maior ou menor potencial de dano, tá certo? Mas está sendo influenciado por elas. Os demônios que têm uma atuação mais poderosa, eles não estão manifestando o corpo por aqui. Estão lá no Congresso, dominando a mente daqueles que são líderes de uma nação, aprovando leis para o aborto, aprovando leis para a desestabilização da família, lançando a possibilidade de você ter qualquer tipo de relacionamento, estabelecer isso com família, família poliamor. O que é a família poliamor? Um monte de homem, um monte de mulher, uma casa com 100 regras, cada um faz o que quiser. Pronto, família poliamor. Quem pensou que uma ideia dessa veio do fundo do inferno? Para pegar as pessoas e fazer delas objetos, fazer delas coisa, sabe? Quebrar toda a lógica estabelecida por Deus para o seio familiar, no qual você tem um homem e uma mulher vivendo em amor, vivendo em fidelidade, vivendo em constante proteção, e apoio, e afeto, e ajuda. Os filhos que nascem daquele relacionamento, cuidado dos filhos, o crescimento da família, o núcleo familiar, a base da sociedade. Aí você pega uma organização que trabalha contra ela. Por que ele está sendo influenciado?
O Satanás, então, os seus anjos, e os seus anjos das mais altas patentes. Os anjos mais altas patentes estão lá no judiciário, influenciando aquelas decisões absurdas, que são a favor da humanidade e contra os cidadãos. Ali está a atuação deles. Pastor, você pode ler, por favor, 2, descrição de Satanás? Deixa eu caminhar aqui. A descrição de Satanás, as escrituras sagradas. A descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins. Pode continuar? Pode continuar. O mais exaltado deles. Sendo o mais exaltado deles, Ezequiel 28, 12, 14. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrada que o anjo Miguel contendeu com Satanás. Deixa eu virar aqui. A respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Só um minutinho, veja só. Miguel contendeu com Satanás acerca do corpo de Moisés. Onde é que está escrito? Para começar, isso não está na Bíblia. Tá? Judas, e tanto Judas, quanto Paulo, quanto tem outro também fez uso, vou lembrar, fez uso também de um outro texto. Veja, na época, os estavam sendo escritos os textos do Novo Testamento, circulavam outros textos, tá, que falavam acerca de certos eventos que haviam acontecido no passado, tá certo? Certos eventos que aconteceram e foram sendo comunicados de geração em geração acerca daquele acontecimento. Então, não é que está registrado na Bíblia, mas era sabido por todos que o corpo de Moisés foi ocultado por Deus. Deus mandou Moisés subir um monte negro e ali Deus providenciou que ele já fosse enterrado, que ele fosse ocultado. Tá? Então, não foi ninguém junto com Moisés para enterrar, foi o próprio Deus que providenciou que ele fosse ocultado. Então, a única coisa que temos é essa: Deus manda Moisés subir um monte e acabou. Dali não é mais visto. Tá? Agora, existe uma tradição, a tradição que é? Os antigos que estavam próximos dos eventos e que tomaram conhecimento daquilo de alguma maneira, e vão passando de geração em geração. Então a tradição diz que houve uma batalha naquele ato, que Moisés chega e falece diante de Deus. No mundo espiritual ocorreu uma batalha, uma guerra, em que Satanás vai se apoderar daquele corpo, para fazer dele objeto de veneração e levar Israel para a mais extrema das idolatrias, que Moisés é o personagem mais importante para Israel. Então, se ele tivesse o corpo de Moisés, aquele seria o maior objeto de idolatria da história. E Miguel contendeu com ele, porque Miguel, arcanjo, líder dos anjos, é aquele anjo colocado por Deus para essa atuação, essa função, de ser combativo, de enfrentar essas hostes. Então Miguel contendeu com Satanás, mas veja, existe um respeito hierárquico, mesmo que Satanás tenha caído já, tenha perdido aquela condição de glória que ele tinha, mas ele era um querubim, antes de estar no que ele estava. Miguel não pronuncia uma sentença condenatória direta contra ele, porque Satanás já foi de uma patente acima dele, está caído, então ele está sendo combatido, mas ele recorre ao próprio Deus, para que Deus traga assim essa sentença condenatória sobre aquele que foi um dia o querubim ungido, tá certo? Que agora é Satanás, mas ele mesmo assim mantém esse respeito, uma vez que ele já foi, ele há tempos atrás havia sido o querubim ungido. Pode dar silêncio. Contra ele, de fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. 2 Coríntios 4, 4, Efésios 2 e 2. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. 2 Coríntios 11, 3. Raiva, Apocalipse 12, 17. Desejo, Lucas 22, 31. E vontade própria, Isaías 14, 13, 14. 2 Timóteo 2, 26. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Mateus 4, 1 ao 12, Jó 1, 6, 12, 2, 1 ao 4. Ele é sempre tratado na Sagrada Escritura
com uma pessoa, não com uma força, não com uma manifestação da natureza, ou não com um sentimento. Por que eu digo isso? Como no começo da minha fala eu falei, a gente tem um combate hoje que é contra Satanás, é suas obras espirituais, é contra a carne, mas é também contra o mundo que a gente vai trazer aqui. E dentro desse conceito de mundo existem as ideologias. E muitas dessas ideologias, elas alimentam um ceticismo geral. Um ceticismo. As pessoas de hoje, inclusive, um questionamento que a gente pode levantar: por que a gente não vê tanto milagre mais na igreja? Por que a gente não vê mais tantas manifestações espirituais poderosas? A gente ainda vê manifestações da presença de Deus. Deus se mostra presente, a gente se alegra, a gente adora, a gente louva, sente mover o Espírito. Mas a gente não vê tantas manifestações sobrenaturais. Curas, abundância de curas. Tem curas? Tem. Tem curas, tem libertação, tem mais. Curas, tá certo? Maravilhas, línguas com interpretação, pacientes que não veem, pessoas interpretando línguas estranhas, abundância de batismo do Espírito Santo. A gente, muitas dessas coisas não vê tão presente mais na atualidade por causa de uma corrente de pensamento que tomou conta, de modo geral, que é chamado ceticismo. O que é um cético? Um cético não é necessariamente alguém que duvida de Deus, tá? Não é alguém que não crê em Deus, como um ateu. Um ateu militante, ele não crê em Deus e ele ataca, certo? Ele vai construir argumentos para atacar aqueles que creem em Deus, ridicularizar a ideia de Deus e da Sagrada Escritura e da igreja. Aí então, um ateu militante. Existem outros ateus que eles desacreditam de Deus, mas ele não necessariamente quer atacar aqueles que acreditam em Deus. Ele simplesmente chegou a uma conclusão devido a uma decepção, devido a uma tristeza, devido a uma falta, de credulidade. Ele entende que Deus não existe, mas ele segue a vida dele e deixa a vida dos outros, tá? Então, um ateu, ele não crê em Deus, ele não crê na Bíblia, ele não crê na igreja. Diz que a igreja é somente uma organização humana, tá certo? Que está aí usurpando das pessoas e falando bobagem. Então, ele não crê. Um cético não é necessariamente um ateu. O cético não é que ele não crê em Deus, mas o cético mantém sempre uma posição de dúvida, tá? Então, um cara cético, ele diz: olha, não é que eu não creio em Deus, mas eu não tenho provas suficientes para crer totalmente, para confiar totalmente. O cético é semelhante ao agnóstico. O que é o agnóstico? Gnose é conhecimento, A é negação, agnose. O agnóstico diz: não temos condições de conhecer, não temos condições de provar. Então ele mantém aquilo sob dúvida. Deus existe? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu duvido que Deus existe? Olha, eu acredito que pode ser que exista, mas eu não tenho certeza. Mas eu não sei, eu não tenho como provar, não tenho como ter total certeza. O agnosticismo, o ceticismo, ele é pregado com um pensamento mais moderado, mais sofisticado nos dias de hoje. Então as pessoas acham sofisticado, elas têm esse pé atrás, sabe? Manter essa dúvida, manter essa desconfiança. Quando você tem um número de pessoas que embarcam nesse ceticismo cada vez mais crescendo, mesmo que elas não são agressivas, você fala de Deus acerca de Deus para elas, ela vai e te ouve. Ela te ouve e você pensa que ela está absorvendo, mas na verdade ela está fazendo questionamentos internos. E ela está olhando para você e dizendo: você está assim porque você foi controlado. Você está assim porque fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu não vou deixar fazer isso. Então eu vou ficar por aqui, vou servir a Deus, vou ter batismo, vou servir na igreja, mas vou manter também minha certa nível de dúvida, de incerteza, tá certo? Eu vou ver se acontece alguma coisa. Ele espera ver para crer. Ele inverte. Enquanto, na verdade, a lógica é crer para ver. Tomé fez isso, inverteu essa lógica até o dia que Jesus ressuscitou e apareceu no cenáculo. E aí ele caiu nos joelhos e disse: meu Senhor, meu Deus. Ele estava sentindo Jesus naquela hora. Pode falar.